Você é sorocabano? Da mais pura cepa. Nasceu onde? Nascido na rua Rodrigues Pacheco, número 42. Que fica no bairro? Vila Amélia. Vila Amélia. Que hoje passou a ser uma travessa da Rua 15. Uhum. Ali, aquela rua, a rua do Hospital Samaritano. Samaritano, né? Samaritano. Só que quando eu nasci era na parte velha, que termina na Rua Santa Cruz, e a rua ali, ela terminava na Coronel Cavaleiros. Ela não ia até a... E atualmente você reside, aqui em Sorocaba fala mora, né? Mas você reside onde? Estou domiciliado. Domiciliado? Ah, rua tal, ou na rua tal. Estou domiciliado no Tugilo, um bairro muito gostoso, me dou bem lá, um bairro que eu adoro. Mas você viveu um bom tempo na Cebolândia também, na Vila Hortência? Então, eu com 11 anos de idade, eu estudava no Colégio Santa Escolástica. E As madres lá? daí meu pai comprou uma casa na Rua Francisco Glicério. Sim. Ali na Espanholândia, uma rua paralela à Nogueira Padilha, e se fosse em linha reta, assim, quase de dentro com o estádio Humberto Reale. Então, na verdade, você conviveu com dois templos do esporte de Sorocaba, que é o Humberto Reale, ao lado da igreja, Sim. e com o ginásio de esportes, que é uma bela construção, onde você deve ter presenciado muita coisa ao longo da tua vida. O ginásio de esportes, já com 13, 14 anos, nós tínhamos no bairro 2 quintais. Um era assistir os treinos do São Bento e outro ia até o ginásio de esporte para apreciar o basquete, e foi aí que a minha veia Você gostou do basquete? foi contaminada. Mas quem você chegava a ver que dizia, puxa vida, eu quero jogar que nem esse cara? Quais foram as suas referências? Olha, eu peguei no final, vi poucas vezes, hoje é um grande amigo meu, que é o único sorocabano campeão mundial de basquete, que é o Benedito Cícero Tortelli, o paulista. Paulista. Então, mas quando eu comecei a frequentar, logo em seguida ele foi para São Carlos. Que ano foi esse mundial? Isso foi em 59, mais ou menos. 59? Eu tinha 14 anos, né? Então eu já frequentava o ginásio de esportes e já estava na escolinha de basquete, que era organizada pelo saudoso Campineiro e o saudoso Rubens Pérez. Você chegou Panhó. a pegar, você devia ser muito menino, a construção do ginásio de esportes em 1950 pelo Gualberto Moreira. Sim, aí quando eu mudei pro Além Ponte, o ginásio de esportes já estava no final da construção, inclusive o famoso padre... Tinha um padre Peroni, né? Participou. Eu tenho foto do padre Peroni com um martelo na mão e de batina batendo lá na construção. O padre Peroni também é o nome do centro esportivo ali no Jardim Simos, não é? Lá no Jardim Simos. Mas ele teve grande participação na vinda das faculdades para Sorocaba. Ele trabalhava na prefeitura. Ele deveria ser vice-prefeito do Gualberto, político, porque ele tinha muita presença. Vertente. Então eu, a partir de 11, 12 anos, comecei a frequentar o ginásio de esportes e aí me apaixonei pelo basquete. Porque o ginásio de esportes ele foi construído para jogos abertos do interior de 1950, a toque de caixa. E foi uma... Não foi em 54, não? 54 teve de novo. Foi... Em 54 repetiu os jogos abertos. Eu lembro. Mas foi construído para... 54 eu lembro. Foi em 50 e 54, teve dois em sequencial. Daí foi construído às pressas, inclusive tem uma construção muito bonita. Sim. Na época era tido como a melhor quadra coberta de basquete da América do Sul. Arquitetura, exato. Por causa da arquitetura e tal. Então, olha, porque eu vejo, eu tenho um álbum de fotos de figuras importantes do basquete de Sorocaba, que tá a figurinha, a carinha, e depois o ano, 48, 50, lá tem Pasqualic, Del Cistia, Machello, Frufru. Frufru chegou a jogar. Jogou. Otto Veio, não sei se chegou a jogar. O Otto jogou também. Jogou, né? Mas como que era o nome do time de basquete? Seleção Sorocabana de basquete. Seleção Sorocabana de basquete. Porque na época já existiam os famosos Jogos Abertos do Interior, que seria a Olimpíada Caipira, para hoje, né? Onde todas as cidades do estado, inclusive de outros estados, participavam nos Jogos Abertos. E cada ano era numa cidade, né?
Bom, então, continuando aqui o VaptVupt, você estudou então no Ciências? Eu comecei eu fiz o primário no Colégio Santa Escolástica. Escolástica. Depois, quando eu passei para o 3º ano do primário, as madres lá extinguiram o lecionar para homens, então eu tive que ir para o Visconde de Porto Seguro, que é do lado ali. Sim. Mas daí, nessa época, eu já morava no Além Ponte. Mas como a maioria dos meus colegas foram para o Visconde e para o Padilha, e para mim era mais perto, eu fui para o Visconde. Depois eu fiz comecei o ginásio no Ciências e Letras, entendeu? Ciências e Letras era onde a Praça Lago de São Bento? Ali? Isso, já ali, era ali onde professor Luizito Marins. Onde foi companhia de polícia. Foi depois, ali foi até fórum antes disso, viu? Uma época foi. Fórum, eu não, foi tribunal, tribunal mas de júri. ali era o Ciências e Letras, do professor Luizito, da professora Geni Calil Milego. Famosa, minha querida mestra. E dali eu terminei o ginásio. Aí tive uma passagem também pelo Aquiles de Almeida, 1 ano lá. E depois eu fiz o técnico de contabilidade na OSE, que o professor Arthur Fonseca, saudoso professor Arthur Fonseca, ele queria formar um time bom de basquete para os famosos campeonatos que tinham de colegiais. Esse professor é o nome da rua? Professor Arthur Fonseca? O pai do Arthurzinho Fonseca. Que é o diretor da OSE. Exatamente. Nós estamos contando a história, então, de ícones mesmo de Sorocaba, né? Sim, professor Arthur Fonseca. Antes a escola... E depois do professor Arthur Fonseca, que foi um dos idealizadores da faculdade da FACAS, Administração de Empresa. Sim. E eu tive o prazer também de ser aluno dele lá. Você fez o curso de Administração de Empresa na FACAS. Na FACAS, ao lado do campus hoje, do campus Trujillo. Ali, exato. Eu fiz curso de letras lá também. Então, eu fiz o 1º e o 2º ano lá, depois eu me transferi para São Paulo. E você foi bancário? Eu fui bancário. Aqui em Sorocaba? Comecei a minha carreira com 19 anos no Comindi. Em que ano foi isso? Eu acho que é o ano que eu trabalhava em banco também. Não, foi em 64. Em 65 eu entrei na cooperativa de crédito popular sorocabano ao lado do Sorocaba Clube. Eu trabalhava de caixa, recebia Aerontex, ali. Eu acho que eu conhecia você dessa época que eu fazia a compensação bancária. A Comindi, né? Não, e a compensação bancária naquela época... No Banco do Brasil, né? Não, era no Banco do Brasil, só que as cooperativas não participavam da compensação. Então você ia fisicamente trocar cheque lá. Exatamente. Peguei essa época. Entendi. O tempo da ficha no cartão. E o dinheiro? Que tipo de dinheiro que era na época? Era réis, cruzados? Não, ainda já era cruzeiro, já era... Não, era cruzeiro. Era cruzeiro. Era cruzeiro. Já tinha passado. Depois veio o Cruzeiro Novo e depois o Real. Depois teve... Nessa época, eu sempre vejo você com Silvião. Acho que sempre teve gosto de fanfarra, porque fanfarra é uma mini escola de samba que não deu certo, né? Mas é uma diversão, né? Veja bem, o Silvio, que é praticamente um irmão que eu tenho, sim. O Silvio era líder da fanfarra do Ciências e Letras. Então, ele era um líder. Tinha o professor Hélio Galhardo, de saudosa memória também, sim, que era um dos diretores do Ciências e Letras, mas que abraçava como é que fala, a vida da fanfarra. E o Silvio, como tem uma habilidade incrível, então baliza, aquelas coisas, ele era o líder de fazer, como é que fala? Movimentos? Como é que é o nome que se dá? Fugiu também. Tipo passeata, né? Mas tinha lá uma coreografia. Exatamente, e tal coisa, tem um nome enfim, isso aí. E o Silvio tinha um estilo todo, tem, né? até hoje e tal. Né? Então, era o líder. Então a fanfarra dos Ciências e Letras era campeã todo ano. Nessa época tinha uma rivalidade, né? Porque tinha a fanfarra do Ciências, o Estadão tinha uma fanfarra boa, acho que a Anchieta também tinha. Havia da OSE. No 7 de setembro sempre tinha uma competição. Uma competição muito grande. Foi daí que você pegou gosto também para a escola de samba, essas coisas? Na verdade é o seguinte, né? Você participou? Você tocava caixa? Não, eu toquei caixa num ano e no outro ano repique.